Olá, mais uma sexta-feira, mais um programa Elas. E hoje nós trazemos uma personalidade, uma profissional de Pontal do Paraná e do litoral. A Andréia Foz está aqui com a gente. Ela é coach e traz toda uma bagagem, uma experiência da região sul, né, do Brasil e hoje é aplicada aqui no nosso litoral do Paraná, especificamente Matinhos, Pontal do Paraná. E não sendo diferente de todas as nossas entrevistas, a gente sempre começa, Andréia, primeiramente agradecendo a tua disponibilidade de estar aqui, contar um pouquinho da tua história e da tua parte profissional também. E contando um era uma vez, né? Toda história profissional é a história de uma empreendedora, de uma pessoa começa de um era uma vez. Então, por favor. Então tá, muito obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite de participar aqui. Fiquei muito feliz, imensamente feliz. Bom, era uma vez uma menininha muito sonhadora. Aquela menininha que, ao brincar, as brincadeiras eram diferentes, então eu já percebia ali que tinha um espírito empreendedor surgindo. E muitas coisas foram passando, foram acontecendo, muitas perdas, muitas coisas boas também. Perdi meu pai muito cedo, então minha mãe, uma guerreira, teve que ir ali na batalha, né, para, enfim, conduzir a vida com os filhos. Tenho a minha irmã, o meu irmão, eu sou a filha mais velha. E tudo isso acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Minha vida, quase toda ela, porque agora eu mudei, eu vivi lá no interior do Rio Grande do Sul. Na verdade, na Serra Gaúcha, região dos vinhedos, ali o pessoal gosta muito. Que região então, linda. É uma região muito bonita, o turismo mesmo está bem voltado para a questão dos vinhos, né, com premiações. É uma cidade muito bonita, uma região muito bonita. E a minha vida toda aconteceu aí no Rio Grande do Sul mesmo. Desde a questão de escola, a própria perda do meu pai. Meu pai morreu de acidente de carro, então minha mãe teve que ficar naquela... O que eu faço? Mudamos de cidade para ir para uma cidade menor, por isso que fomos parar em Flores da Cunha, depois de uma tragédia, de uma perda. E aí que fomos nos ajeitando, mas a vida não foi fácil, como para a maioria das pessoas que tem que ter um recomeço, né? Então, história de perda, história de falência, e fomos nos encaminhando assim. Então, mais ou menos assim, só um resuminho, né? Trago a experiência lá do Rio Grande do Sul mesmo. E quanto tempo que você está aqui no litoral do Paraná, Andréia? Aqui, eu vim com a pandemia, vim no ano passado. Eu saí do Rio Grande do Sul e fui para Santa Catarina depois de uma falência financeira, digamos assim. Quem olha, né, nos olha nas redes sociais, parece que tudo está lindo, tudo sempre maravilhoso, enfim. Mas eu passei por uma perda financeira muito, muito, muito grande. E eu tive que dar uma ressignificada ali no meu trabalho, o que eu faço. E antes, então, da pandemia, foi em 2019, em setembro, eu fui para Santa Catarina, uma cidade chamada Praia também, né, Balneário Arroio do Silva. E eu fui trabalhar com umas questões gourmet, nem era minha área de trabalho, sabe, é como se fosse, vou tirar um tempo sabático, eu pensava, vou ressignificar. Já tinha tido essa questão financeira, então eu tinha que pensar muito como que eu iria conduzir a minha vida depois. Então eu tive um tombo muito grande antes da pandemia. Foi uma puxada assim de tapete, umas parcerias erradas que eu fiz. Enfim, caí lá embaixo e eu fui para Arroio do Silva, tinha uma prima minha que morava ali. Fiquei ali com algumas pessoas que eu conhecia, participando de algumas feiras e voltei a estudar, voltei a repensar, a planejar o meu negócio, o meu projeto, né, da minha empresa. E nesse meio tempo eu disse, fico nessa temporada, vibe de praia, dou uma descansada. Ali por fevereiro, março, eu retomo a questão dos treinamentos, do coaching, eu retomo fazendo parcerias com algumas cidades vizinhas, porque Arroio do Silva é bem pequenininho. E aí eu já estava fazendo algumas parcerias com associações parecidas com a Ciapar daqui, para trabalhar na região de Criciúma, na região de Araranguá, explorando os arredores do lugarzinho que eu estava. E aí o teu planejamento de março, eis que vem uma pandemia que surpreende. Eis que veio uma pandemia. Penso que eu já vinha de um problema grande que estava passando financeiro. Sim. Quando eu penso de retomar a minha área de trabalho, pandemia. E como é aglomeração de pessoas, o meu trabalho é grupos, é treinamentos, é cursos. Mais uma vez, mais um tombo. mais um tombo, assim, o que
que eu vou fazer? E aí é para introduzir a minha vinda para cá, porque era uma cidade tão pequenininha que eu estava, muito bonitinha também, muito gostosa, mas a minha ideia era trabalhar nas proximidades, né, na região toda. Só ali, com a questão dos doces gourmets, eu vi que não era o momento, não ia fluir naquele momento, fechou tudo. E como é uma praia pequena no inverno, né, só alguns moradores mesmo, muito pouco. Fiquei numa sinuca e o que fazer? Aí aqui em Pontal do Paraná não tem, né, uma amiga minha que mora aqui, e conversando surgiu a ideia, então por que não vir para cá? Que é uma cidade, uma região um pouquinho maior, estava tendo um fluxo de comércio, mantendo um fluxo de comércio mesmo com a pandemia. E aí disse, olha, acho que talvez seja uma oportunidade de conhecer mais uma região, já que eu estava numa situação de rever a minha vida financeira e a minha vida profissional. Eu disse assim, não custa nada conhecer um lugar diferente. E eu tenho um espírito bem aventureiro, né? Vamos conhecer Pontal do Paraná. Vamos conhecer Pontal do Paraná. Mas ali, antes mesmo de eu tomar a decisão, quando aconteceu a pandemia, minha filha estava morando comigo ali, no Balneário Arroio do Silva. E o que aconteceu? Esse grande boom da pandemia, nós estávamos assustados, todos nós, né? Porque nós não sabíamos exatamente o que estava acontecendo. Parecia aquela coisa de filme. Um vírus, não sabia quem... Num primeiro momento a gente achou que ia ser rápido, né? 15 dias as coisas vão resolver. Isso. Aí aconteceram que aqueles 15 dias passaram e veio a questão do governo lá de Santa Catarina, vamos fechar as fronteiras. Lá foi bem restritivo, ninguém né? entra, ninguém sai. A coisa é séria. E aí começou os noticiários, começou a vir tudo aquilo que entra na nossa mente, né? O que fazer? Aí, na época, ia ter que ter o isolamento mesmo. O meu irmão foi para Santa Catarina, buscou minha filha para ficar junto com a minha mãe, para ela não ficar também tão sozinha. Então, ela podia fazer esses serviços de mercado, as coisas para minha mãe, para a gente ter um cuidado com a minha mãe. E eu fiquei sozinha. Até meu irmão disse, vem junto, a família a gente se ajuda, a minha mãe também, minha irmã, enfim. Mas pensa que ali em Balneário eu tinha recém alugado uma salinha comercial para dar andamento ao meu negócio. Eu estava ainda... recém-alugado mesmo, de fazer a mudança ali nos primeiros dias da pandemia, bagunça de móvel para tudo que é lado, disse, como que eu largo tudo pela metade, eu ia ter o aluguel e voltar para o Rio Grande do Sul, se a minha área não poderia atender lá. Foi assim, realmente, sem saber o que fazer. E aí mesmo a família pedindo volta, eu disse, não, eu vou seguir com os planos. Então eu tenho até a imagem do meu irmão indo com a minha filha, dando tchau, sabe? E aquela sensação, será que eu vou ver eles ainda? Será que estou fazendo certo, né? Será que fiz a melhor escolha? Será que fiz a melhor escolha? É correto eu ficar aqui sozinha? A minha família está lá. A minha filha dando tchau. E sabe aquela questão do vírus, dos noticiários na nossa cabeça? Será que eu ainda vou ver ela? Será que vai acontecer alguma coisa comigo aqui sozinha? Alguma coisa... Nossa, naquele momento da despedida foi muito triste, sabe? Eu lembro que eu sentei no chão, fiz móveis tudo bagunçado, não tinha arrumado ainda. Eu só fiz uma oração e disse, sabe, me ajuda, Deus, que seja o que Deus quiser, e eu vou dar andamento ao negócio, eu não tinha como deixar ali. E eu sou o tipo de pessoa assim, que até ouvi um dito popular esses dias, que quando tem uma ideia na cabeça, é mais fácil tirar a cabeça do que a ideia. E eu disse, sofrendo, com medo, eu vou lá e vou do mesmo jeito. Vou dar um jeito, vou vencer isso. Mulher guerreira. Mulher guerreira. Eu fiz até a tatuagem da Mulher Maravilha. Aí, um amigo meu que mora em Curitiba me ajudou com a mudança. Foi muito bom, sabe, que fecharam algumas coisas ali. A minha amiga aqui alugando sala e para mim, casa e tal. Teve toda uma logística com algumas pessoas ajudando. Ao longo do caminho, fui encontrando pessoas muito boas. E eis que, pela pandemia, eu vim parar aqui. Olha só. Sim, eu vim em Praia de Leste no primeiro momento, né? E muitas pessoas vieram, sabe, Andréia, para cá durante esse período, justamente porque alguns, claro, já tinham residência aqui, de veraneio e tudo, mas vieram por causa do home office, né? Sim, por causa da nossa tranquilidade, por causa da praia, tudo que a gente oferece de bom, né, em termos de tranquilidade, segurança. Sim. Então, você não é, né, a única, tem muitos que vieram assim por causa da pandemia e estão hoje contando histórias de sucesso como você. Olha só. E André, em que momento que você teve o insight de, nessa trajetória tua de vida, eu vou trabalhar com pessoas, eu quero ser coaching, eu gosto disso, como é que foi? Sim.
eu trabalhei durante uns 11, 12 anos como professora de língua portuguesa e literatura. Então, já era com pessoas, sempre com grupos. Trabalhei com supletivo, com ensino médio. Todas as idades possíveis passaram pelas minhas mãos. E eu, depois de um tempo, eu não estava muito contente com o magistério. Eu sentia que eu podia ser mais significativa, fazer algo melhor, diferente. Não melhor, porque eu já me dedicava bastante ao que eu fazia, mas no sentido de fazer algo novo para a sociedade, para contribuir mais. E aí eu fui buscar formações, outros cursos, outras coisas. Eu vou voltar para a sala de aula. Nesse meio tempo, eu fui trabalhar como instrutora teórica numa autoescola. E neste tempo da autoescola, eu fui convidada a fazer um trabalho sempre muito da pessoa dar-se conta dos perigos do trânsito. Eu fiz curso, formação também para diretora de trânsito. Então, eu trabalhava muito conscientização. Aonde eu vou, eu dou um jeito de trabalhar o lado humano, do cuidado, da conscientização. Na sala de aula, com português também fazia isso. E eu comecei a ter convites para dar palestras sobre direção defensiva. Ah, foi aí. Começou a despertar esse negócio de palestra, legal. Gostei. Eu me dou bem com isso. Nossa, quando eu estou na frente de um grupo de pessoas, parece que acontece uma mágica. Se minutos antes eu estava com algum problema, mal, muda. É uma outra Andréa, né? E eu gosto de interagir com os grupos. Então, eu direcionei minhas novas formações, meus novos cursos, para enriquecer meu currículo. Eu pensava assim, como que eu vou para uma empresa e vou vender o meu trabalho, vender uma palestra motivacional? Eu preciso de mais bagagem. Voltei para os estudos. Sempre fui gostar muito de estudar. E é aí que eu cheguei no tal do coaching. Em função disso, para querer enriquecer meu currículo, só que eu ganhei muito mais do que isso, muito mais do que certificação. Eu ganhei uma profissão nova, eu conheci um mundo novo. E a partir daí vieram muitos projetos, trabalhos de liderança para equipes, desde a questão de chão de fábrica como equipe diretiva, toda a parte de liderança de gestão, que eu fui fazendo novos cursos e fui criando algo muito meu, muito próprio. Vendas, atendimento ao cliente. Então, tem alguns focos ali dentro dessa questão empreendedora. Realmente, quem conhece um pouquinho mais do trabalho da Andréa, a gente sabe disso que você está falando, que, né, você traz todo um histórico disso, a tua entrega realmente sempre de excelência. Sim. Então, eu tenho certeza que o Litoral só ganhou com a tua chegada. Né? Eu sempre me dedico muito mesmo. É quando a gente descobre a nossa missão de vida, né? E, paralelo a isso, o Grupo das Mulheres, que há uns 5 anos, então, que eu trabalhei com o coaching grupo para mulheres. Autoconhecimento, ajudar as mulheres a pegarem as rédeas da própria vida, sabe? Porque muitas se anulam demais por N questões. Eu tenho um trabalho muito forte, muito bonito com o público feminino também, que esse eu fiz de coração, assim. É quase uns 5 anos que eu atendi grupos lá no Rio Grande do Sul. Ela é uma grande parceira do programa Ela justamente por isso. Sim, comecei a assistir. A nossa mensagem não é levar só, né, o empoderamento para a mulher, mas é justamente isso, é levar essa comunicação e mostrar, né, o quanto que a mulher tem força, tem poder, tem significado. Né? Eu comecei a assistir o teu programa e comecei a me identificar muito. Você olha que trabalho bonito e de valorização, né, dessas mulheres empreendedoras com as suas histórias de vida. Por isso que eu fiquei muito feliz com o convite também. Que amor, a nossa gratidão. Eu tenho que agradecer de você trazer um pouquinho do teu histórico e contar um pouquinho da sua história para nós, Andréa. Andréa, que pessoas ou algumas que você queira citar, que você queira fazer referência, que foram significativas para você nesse processo? Nesse processo de chegada até aqui, nesse processo de hoje eu sou coach, né? Por que eu cheguei até aqui? Algumas pessoas que você queira lembrar. É que assim, são inúmeras pessoas, às vezes a gente fica com medo de esquecer alguém, né? Mas dentro da questão ali de transição, quando claro, tem a questão da minha família, né? Minha mãe, que é uma guerreira, minha irmã, que é minha paixão, assim, minha amiga, que sempre me incentivaram muito. Mas quando eu saí mesmo do Rio Grande do Sul e que eu fui para Santa Catarina, teve também, além da minha família, além da minha mãe, da minha irmã, né, do meu irmão, enfim, teve uma mulher que é a Lia. Se ela assistir, ela vai saber quem é. E a Lia foi muito importante para mim. Eu tenho ela hoje como se fosse uma segunda mãe. Então, é uma pessoa bem importante na minha transição da saída para o Rio Grande do Sul
e ter ido para Santa Catarina e me deu aquela ajuda, inclusive porque eu estava passando por problemas financeiros. E ela me deu ajuda, inclusive, financeira, né? Então, é bom quando você tem a família do lado e quando você encontra também outras pessoas. Outras pessoas caminho. que se tornam nossa Sim, família, né? É a família que a gente escolhe. É verdade. E muitas outras pessoas, sabe? Eu tenho uma filha de 19 anos também que me provocou muitas questões de desafio, e ela tem um espírito empreendedor também, de a gente conversar e vamos, vai dar certo. É muito bom você estar rodeada de pessoas assim. A minha amiga também, a Rosa, que me ajudou a vir então para Pontal do Paraná, né, que eu vim no primeiro momento em Praia de Leste, ela me ajudou, deu toda uma ajuda ali de início, e hoje eu estou morando em Matinhos, né, no momento, mas atuo em toda essa ideia, atuar em toda a extensão do litoral. Olha, falando agora em gratidão, né, em ajuda, a gente vai para o momento nosso de intervalo, agradecer aos nossos patrocinadores e às empresas e parceiros que acreditam no projeto do Programa Elas. Voltando para a nossa conversa aqui com a Andréia Foz. A Andréia é coaching e tem uma experiência muito interessante para estar contando aqui para nós. E agora, justamente falando da tua experiência, do direto ao ponto, nesse momento eu gostaria que você falasse um pouquinho do teu trabalho, Andréia, aqui no litoral do Paraná. Certo. Bom, o meu trabalho, quando eu vim para Pontal do Paraná, que eu não falei antes, teve uma transição, eu não vim já direto com o coaching. Como a questão das aglomerações estavam proibidas, com certeza, né, para ajudar na nossa saúde, eu fiquei sem trabalho nessa transição, né? Eu ia fazer as parcerias lá na região de Santa Catarina e como que eu vou atender grupos e dar cursos? E nesse momento eu vim para cá e abri uma biscoiteria. Então, na verdade, eu vim para cá com uma outra área, abri um comércio, agora tenho uma experiência de comércio também. Eu trabalhava sobre vendas, agora eu vi realmente como funciona isso e abri uma biscoiteria. E paralelo a isso, eu fui construindo novamente a minha entrada, meu planejamento do trabalho aqui. Foi aí que eu conheci, então, o Carlos Collect, que hoje é meu namorado, então é uma pessoa, não falei antes, porque deixei para juntar agora com a questão profissional. Foi uma pessoa muito importante também na minha vida, porque ele, além de como namorado, como amigo, de trocar muita ideia, nós também formamos uma parceria de empresa. Então, nós montamos a Foz e Collect, Clínica e Estudos Integrados, unindo a questão dele, da psicanálise, da filosofia, ele é escritor também, e unindo a minha, da programação neurolinguística, do coaching, dos projetos, que eu já vinha com uma empresa era a Foz Desenvolvimento Humano desde 2013. Dei essa parada na pandemia, abri um comércio que mantenho esse comércio, e, paralelo a isso, eu reorganizei a minha profissão aqui, e aí que entra o Carlos na jogada. Olha! Isso, então nós unimos para a vida, né, e para os negócios. É uma história muito bonita também. E o nosso trabalho, ele está sendo muito voltado à questão online no momento. Montamos essa empresa num formato online, claro, e temos alguns atendimentos presenciais também. Tanto ele, com a psicanálise, como eu, como coach. Tenho clientes que saem aqui de Pontal do Paraná e vão lá para Matinhos para eu atender de forma presencial, porque daí é individual, com todos os cuidados.
que se exige hoje, e tenho também atendimentos online. Então, o presencial, claro, nessa região do litoral, mas online, o Brasil todo, né? E esse projeto das mulheres que eu estou tentando reorganizar, replanejar para reiniciar aqui. Que durante os 5 anos eu atendi, e era um atendimento assim, em grupos, ao longo de 1 ano que eu atendia elas. Então, o primeiro grupo que eu formei foi até interessante, os 2 primeiros grupos. Quando eu terminei o projeto de acompanhá-las durante 1 ano, elas me fizeram trabalhar um pouco mais, porque me fizeram fazer a parte 2. Montei o módulo 2 e acompanhei elas mais 1 ano. Então, isso me deu um feedback, um retorno, que o trabalho é bem bacana. E aí foi justamente, né, por esse motivo, por causa do teu trabalho com mulheres, que nós viemos a nos conhecer, né? Por causa da Câmara da Mulher Empreendedora, das nossas atividades com os grupos de mulheres. Eu acho que daqui vai render muito bons frutos ainda. Claro, e eu adorei te conhecer e saber que tem esse projeto da Câmara, né, da Mulher Empreendedora. Eu disse, nossa, fecha muito com o meu trabalho que eu desenvolvi. Eu estava procurando algo assim, que eu pudesse me inserir na comunidade. Então, com certeza, né, novos projetos e bons projetos surgirão. Ainda mais essa volta agora que está acalmando também a questão Covid, as pessoas estão se vacinando. Nós estamos conseguindo voltar ao nosso normal. Ao nosso normal, assim, né? Olha, que bacana poder contar com você, né? A nossa gratidão por você, né, está abrindo o caminho, abrindo o seu leque profissional para dar esse respaldo para nós também, enquanto Câmara, né? Te agradeço enquanto Câmara, também enquanto programa Elas, enquanto Rossane. E agora, Andréa, partindo para as nossas considerações finais, eu gostaria que, antes de você falar onde é que as pessoas te encontram, uma dica de ouro para as pessoas que nos acompanham. Bom, tendo em vista a minha trajetória de vida, vou parafrasear uma fala do poeta Pablo Neruda, que ele diz assim, que mesmo que cortem todas as flores, que ninguém vai ter a condição, a capacidade de acabar com a primavera. Então, mesmo que matem todas as flores, não tem como matar a primavera. Então, eu tenho uma história de vida que eu resumi muito aqui. Se fosse contar tudo, eu até quero transformar numa palestra para motivar, sabe, aquelas empreendedoras, aquelas mulheres que têm o empreendedorismo dentro de si, querem aflorar, mas têm medo, começar do zero. Eu penso mesmo em montar uma palestra motivacional com a minha trajetória, de tantos percalços que eu tive, que nos olham na rede social, nossa, tá linda, maravilhosa, tudo tão fácil, tudo tão fácil, tudo tão tá fácil. milionária. O que se posta é fácil. Não é assim. Pensa que eu tive esse retorno até a trabalhar com a parte da alimentação, porque eu fiquei literalmente sem poder trabalhar. E aí agora retoma a trajetória de vida, o sonho, volta, desenvolve. Tem que ter garra, tem que ter. Então, mesmo que nos prejudiquem, mesmo que a gente caia, mesmo que venha pandemia, né, a dica é essa, sabe? Acredite que ninguém mata a primavera. E nós temos essa primavera, nós mulheres, eu vender meu peixe, nossa, né? Nós temos muito a acrescentar para esse mundo, muito para evoluir. Então, acredite no seu potencial, tanto homens como mulheres. Acreditem, sabe? E sigam. Que delícia! A gente sempre termina um programa Elas com uma dica assim de ouro e que leva, né, essa mensagem tua realmente de acreditar em si, isso que a gente se encanta com o programa Elas por causa disso, é poder levar esse tipo de mensagem, esse tipo de dica, e não são só dicas, mas são vivências. Sim. Então são vivências, são experiências que você mostra para o outro que é possível. Verdade. E, Andréa, conta pra nós como é que as pessoas fazem para te encontrar. Deixa teus contatos, teu telefone. Sim. Agora eu estou em Matinhos e nós estamos muito no projeto online. Então, nos procurem nas redes sociais mesmo. Tem um site, o site ficou bem bonito também, que é o www.clinicafosecollect.com. Tem o Instagram, então, @fosecollect. O meu telefone, o DDD é 48, ainda estou com o número de Santa Catarina, 489-9117-6221. E, claro, dentro das redes sociais a gente combina, né? Tanto a questão dos encontros presenciais como online. E tem até a questão, vou aproveitar e falar da minha biscoiteria aqui. Olha. Que eu trouxe aqui umas amostrinhas aqui, um presentinho para a Rossane. Tem o pontos de venda, então a biscoiteria ali na Panileste, aqui em Pontal, em Praia de Leste. Olha que delícia.
Tem a sorveteria do Grilo, lá em Matinhos. Tem a Dona Moça, que revende para mim também. A Barbearia Bread. Tem uns pontos de venda bem interessantes aí. Vocês viram só? Olha, a gente ainda ganha, né, presente, carinho. Adocei a tua vida. Ah, que delícia, que delícia. Muito obrigada, de coração, Andréia. Obrigada. Eu que agradeço. E a gratidão do programa Elas, a gratidão do teu tempo de estar aqui, disponibilizando um pouquinho, contando da tua história, Sim. falando da tua trajetória. A gente fica muito contente em contar histórias como a sua. Obrigada, eu que agradeço, muito grata mesmo. E assim terminamos mais uma sexta-feira e eu te espero na próxima sexta, hein? Até lá!